O governo do estado fecha nessa semana os projetos de lei sobre a reforma administrativa. A expectativa é de que 9 secretarias e mais de 100 novos cargos de comissão sejam criados. O chefe do Poder Executivo está finalizando os últimos detalhes e nos próximos dias encaminha para a Assembleia Legislativa uma proposta de reforma administrativa dentro do governo. As mudanças devem conter o desmembramento de algumas secretarias, além da criação de outras. Fontes com acesso ao Palácio Iguaçu informaram que o número de novas pastas deve chegar a 9, incluindo inclusive a criação de mais 100 cargos comissionados para as estruturas. No começo do primeiro mandato, em 2019, o governador reduziu de 28 para 15 o número de secretarias. Agora, entretanto, caso se confirme essa expectativa, o número total de pastas deve chegar a 24. A justificativa da proposta do Poder Executivo Estadual, que será enviada à LEP, deve ressaltar que as mudanças são necessárias para se adequar ao segundo mandato. Entretanto, na prática, há necessidade de acomodar todos os aliados que colaboraram para a reeleição no estado. A chapa de Ratinho Júnior e Darcy Piana contou com apoio de 11 siglas. Firmaram aliança com o governo o PP, Republicanos, Solidariedade, MDB, PL, PTB, União Brasil, PROS, PMB, Agir, além da federação formada por Cidadania e PSDB. Alguns nomes de possíveis secretários e ocupantes de pastas importantes já circulam nos bastidores. Uma aposta certa é o deputado estadual Guto Silva, do PP, e que participou da coordenação de campanha de Ratinho Júnior. É grande a possibilidade de ele ocupar uma espécie de Secretaria de Governo e Planejamento. Outro nome quase certo é o deputado Marcel Miqueleto, que foi secretário de Administração e Previdência e que hoje lidera a bancada governista na LEP. Entre outras prováveis mudanças que serão propostas pelo governo do estado, está o desmembramento da atual Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho. Assim, seriam criadas separadamente as pastas de Justiça, Família e também do Trabalho, com um secretário ou secretária em cada uma delas. Quem deve retornar ao secretariado é o deputado estadual Márcio Nunes, que foi de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, da mesma forma o deputado federal Beto Preto, que esteve à frente da Secretaria Estadual de Saúde. A expectativa do anúncio dos futuros nomes para comandar as secretarias, superintendências ou autarquias estaduais também alimenta a esperança dos candidatos a deputados estaduais e federais que não se elegeram, mas ficaram na suplência, naquela lista da sequência. Eles podem, então, ocupar as cadeiras da Assembleia ou da Câmara Federal, desses nomes que serão convocados ou seriam para possíveis novas secretarias. Tá, e portanto, essa nominata não está pronta, até porque ela muda a todo momento. As últimas semanas, os últimos dias, foram de uma agenda intensa lá no Palácio Iguaçu, de gente pedindo coisas, dirigentes partidários, políticos eleitos, políticos reeleitos, e é um jogo de xadrez muito grande, você acomodar tantos aliados assim. E além de acomodar aliados, tem a questão de salvar aliados. O que eu quero dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Partido Governador tem 2 suplentes a deputado federal, que é importante para a legenda que eles assumam efetivamente os mandatos. Quer dizer o quê? Que tem que chamar lá pelo menos 2 deputados federais para o secretariado para que o Stephanie Júnior, por exemplo, assuma uma cadeira. Aí você começa a fazer essa construção. Pega o Beto Preto, que é deputado federal eleito, deixa ele na saúde. Aí pega a Leandre, coloca lá a Secretaria da Família para poder chamar o Eustácio, lá de Guarapuava, e depois o Stefanes, que é o segundo suplente. Então, essa composição, ela é feita olhando vários aliados. É por isso que tem tanto vai e vem, não há uma lista fechada, mas há nomes que vão ganhando mais força aí. Quem tiver curiosidade para ver outros nomes, tem lá na minha coluna no portal Rick Mais. Eu falei com bastante gente ali e dei um panorama de como está essa discussão, mas eu reforço, é uma discussão que ela está em curso, Pedroso. O tabuleiro não está fechado. Às vezes resolvemos aqui, não, o outro pede outra coisa lá. Então, os próximos dias serão de debates intensos para fechar essa nominata aí, mas o que já se sabe, por exemplo, é que alguns nomes ficam, não vão se mexer em alguns nomes, como o secretário de Educação Renato Feder, como o Norberto Ortigar, que até tentou ser da Agricultura, mas acho que não vai conseguir, vai ficar na pasta da Agricultura, o Wagner Mesquita, que na opinião de muita gente do governo vem fazendo um bom trabalho na pasta de Segurança, o João De Biasi na Comunicação. Então esses nomes devem permanecer no governo, outros voltam. O caso do Marcel Miqueleto, está na Assembleia, deputado estadual, mas ele deve voltar
para dirigir a Administração e Previdência, que é a maior secretaria do Estado, né, que faz a gestão de todo o Estado, essa relação com os servidores públicos. E as joias da coroa nesse caso, nessa discussão, são duas secretarias. Né? A Secretaria de Infraestrutura e Logística, que pelo nome você já sabe do que cuida, e também a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a famosa SEDU, que faz a relação com as cidades, com os prefeitos, libera obras aí para as cidades. Né? A SEDU deve ficar com alguém mais próximo ao governador. Ele tem um carinho muito grande pela SEDU. Ele foi secretário de Desenvolvimento Urbano e sabe da importância dela, tanto quanto o orçamento, como a capilaridade que ela dá a quem está na pasta de conversar com todas as cidades do Paraná. Então, há muitos pedidos, mas o governador tende a fazer uma escolha mais pessoal. Já a Secretaria de Infraestrutura até pode ser aí dividida com partidos aliados, mas nesse caso ela deve perder um pouco essa característica que a tornou tão forte. Ela deve ser fatiada, aí você desvincula o DR, por exemplo, a administração dos portos lá de Paranaguá e Antonina, deixa eles mais independentes e a infraestrutura passa a ter um papel mais de uma coordenação burocrática e não tanto nas pontas de fato logísticas. Vamos acompanhar para ver como essa discussão vai se dar. Mas para terminar eu quero falar o seguinte, tirando esse bastidor de lado, a notícia não é boa. Não é boa, nós estamos aumentando a máquina pública. Tem custo. Cada secretário de CEI vai ter um cargo para ser chefe de gabinete, outro para ser diretor-geral, vai ter os núcleos regionais. Então, de cara, muita gente aí que vai ganhar cargo junto. Nós temos que tentar sempre fazer uma gestão mais enxuta, fazer mais com menos. Né? Eu sou crítico, acho que o caminho não é aumentar o custo da máquina e sim diminuir. Olha só, o governador Ratinho, você salientou bem aqui um aspecto, Marco, da questão da SEDU, um receio que parte desses aliados que você cita, trazendo um detalhe desse bastidor, eles falaram, olha, se quem o Ratinho escolher para a SEDU, caso ele escolha um político, alguém que tenha pretensão de disputar, ele estaria apresentando uma preferência em relação ao seu possível sucessor. Então tem muita gente que já falou, olha, se não posso ser eu, então que não seja ninguém. Coloca um técnico lá, coloca alguém mais próximo do governador, mas alguém neutro, alguém que não entre nessa disputa. Porque você tem vários nomes já disputando essa sucessão do Ratinho Júnior. E é aí que ele deve redobrar a atenção dele. Porque é o seguinte, o Ratinho Júnior ele é um político jovem, que tem potencial tanto para voltar a dirigir o Paraná, quanto para ter até inclusive sonhos e pretensões de disputas maiores, ali tanto no Senado, quanto inclusive uma chapa majoritária no governo federal. Só que isso depende exclusivamente do governo que ele faz agora. Se ele tiver opções erradas, escolher pessoas erradas, compor a administração de forma equivocada, ele pode ser puxado e sofrer do que eu tenho chamado aqui no jornal, Mark, da maldição do segundo governo. Aconteceu com o Lerner, aconteceu com o Requião, aconteceu com o Beto Richa. Foram todos governos que ali, nesse momento de compor essa frente ampla, que às vezes se constrói para a reeleição, daí você precisa compor essa gente no governo. E daí você traz para o governo e vira uma Babilônia. Vira, até um ouvinte aqui fez uma brincadeira falando do governo federal, dessa comissão de transição, vira uma carreta furacão. E é isso, você começa a ter gente, cada um de uma turma, né, cada um de uma colônia, e você não consegue com que essas pessoas conversem. E daí o governo que funciona, ele acaba indo, começa a fazer água. E esse é o risco desse aumento dessas estruturas. Você tem ali algumas estruturas que foram enxugadas no primeiro mandato agora do Ratinho, teve uma ótima avaliação nesse sentido, tanto é que conseguiu uma reeleição consagradora. Agora, nesse segundo mandato, caso esses erros, né, que outras gestões cometeram, de não ter diálogo, de você ter problemas, de cada um remando para um lado, isso pode arrastar a trajetória do Ratinho Júnior, sim, e arrastar para o buraco. Então, vale uma atenção redobrada. E esse sinal que ele transmite, olha, nós estamos criando cargos, criando secretarias, passa um recado muito diferente de todo o discurso que ele construiu nessa primeira gestão. Então, vale ficar atento, porque, de novo, a gente vai acompanhar aqui. Não adianta você criar cargos agora. E daqui a pouco, Marco, você fala assim, olha, a gente precisa aumentar tal alíquota, precisa aumentar tal tributo, porque se tem dinheiro para ampliar a estrutura de gestão do Estado, é sinal que a economia, é sinal que os tributos vão muito bem, obrigado. Então a gente vai seguir atentos, a gente não só critica a criação de ministérios lá em Brasília, Marco, a gente tem a mesma lógica aqui no Estado e aqui no município.